Hoje, a tentativa de uma jornalista em encurralar um político saiu pela culatra. Miriam Leitão, uma das vozes mais conhecidas da grande imprensa, tentou colocar Tarcísio de Freitas contra a parede durante uma entrevista nacional. Mas o que era para ser um golpe certeiro virou um constrangimento ao vivo. E o que calou o debate não foi um contra-ataque agressivo, não foi um grito, nem uma invasiva. Foi um vídeo antigo. Um registro esquecido da era da Petrobras, que desarmou completamente o discurso da jornalista. Vamos aos fatos. A entrevista já começou com tensão no ar. Miriam Leitão, como de costume, adotou o tom professoral. Parecia já ter a estratégia montada: pressionar Tarcísio sobre o passado da Petrobras, insinuar que as críticas atuais ao governo e à estatal seriam meras manobras políticas, sem fundamento técnico. Ela tentou vender a narrativa de que a Petrobras foi vítima de perseguição e que hoje estaria sendo injustamente atacada por interesses privatistas. Ela foi incisiva, repetiu números, distorceu contextos e jogou com frases prontas, do tipo: é fácil criticar de fora, difícil é entender a complexidade. A velha tática de quem tenta desqualificar o adversário sem abrir espaço para a verdade completa. Mas o que Miriam não esperava era que Tarcísio, com a calma de quem sabe o que está falando, já tinha na manga um vídeo. Um vídeo que não era montagem, que não era interpretação, era um registro puro da própria Miriam Leitão, anos atrás, criticando com veemência os mesmos abusos de gestão e os mesmos escândalos que agora, convenientemente, ela tentava relativizar. Foi quando Tarcísio olhou para a bancada, com um sorriso contido, e disse: é curioso como as memórias mudam quando mudam os interesses. Nesse momento, a equipe soltou o vídeo. E ali estava Miriam, há quase uma década, apontando os desvios, denunciando os contratos fraudulentos e criticando duramente a ingerência política na Petrobras. Palavras dela, registros dela, verdades que ela própria expôs. O estúdio ficou em silêncio. Miriam tentou mudar de assunto, tentou correr para outro tema. Mas Tarcísio foi direto. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre os fatos. E os fatos não mudam, só porque os aliados mudaram. Essa frase varreu as redes sociais, porque ela tocou num ponto essencial: a incoerência seletiva da velha mídia. Miriam Leitão, que já foi aplaudida por denunciar os escândalos da Petrobras, agora parecia empenhada em defender a narrativa de que tudo aquilo não foi tão grave assim, que o problema era a forma como se falava da estatal, como se as cifras bilionárias desviadas pudessem ser suavizadas com um discurso elegante. Mas Tarcísio não deixou barato. Com dados atualizados, com decisões técnicas de sua gestão, ele desmontou a ideia de que criticar a Petrobras seria um ataque ao Brasil. Pelo contrário, apontar falhas é defender o patrimônio público, é impedir que o dinheiro do povo seja saqueado por partidos e grupos de poder. O mais impactante é que Miriam usou argumentos que ela própria já havia destruído no passado. Ela esqueceu que, em tempos de registros não somem. O passado cobra. E foi justamente o passado que acalou. Tarcísio deixou claro: não é quem está falando que importa, é o que está sendo dito. E quando as palavras do passado confrontam o discurso do presente, a verdade aparece. A reação popular foi imediata. Nas redes, a frase virou um hino. Os fatos não mudam quando os aliados mudam. Esse é o recado que muita gente precisava ouvir. Porque o que está em jogo não é apenas um debate técnico sobre uma estatal. O que está em jogo é a honestidade intelectual, é a coerência. E a velha mídia tem se esforçado para maquiar o passado em nome de alianças atuais. O povo não aguenta mais esse jogo sujo. Não aceita mais ser tratado como massa de manobra, que vai esquecer o que foi dito ontem, só porque hoje o partido de estimação voltou ao poder. Miriam, visivelmente desconcertada, tentou encerrar a entrevista, mudar a pauta. Mas o estrago estava feito. A tentativa de encurralar Tarcísio se virou contra ela. Porque quem trabalha com a verdade não precisa gritar, precisa apenas acender a luz, e foi exatamente isso que Tarcísio fez. Esse episódio revela algo ainda mais profundo. Existe uma estrutura desesperada para proteger certos discursos, para blindar certos grupos, para reescrever certas histórias. Mas o povo está atento, o povo está vigilante.
e não vai mais aceitar a manipulação descarada. O que Miriam tentou fazer é o que muita gente vem tentando há tempos: abafar os escândalos, minimizar os erros de governos aliados e transferir toda a culpa para aqueles que ousam questionar. Mas o vídeo que Tarcísio trouxe foi um tapa de realidade. Foi a prova de que a memória popular é mais forte que qualquer roteiro fabricado. E nesse ponto, é importante reforçar: não é sobre atacar a pessoa da jornalista, é sobre desmascarar a hipocrisia de um sistema que muda de lado, conforme a conveniência. Quando as críticas eram contra governos passados, Miriam estava lá, apontando o dedo, exigindo responsabilização. Mas quando os amigos políticos voltaram ao poder, de repente a narrativa mudou. O problema passou a ser quem critica, não quem comete o erro. O Brasil não pode mais aceitar essa seletividade. O Brasil precisa de um jornalismo que mantenha a coerência, independentemente de quem está no governo. Tarcísio deu uma aula de postura. Ele não gritou. Ele não agrediu. Ele apenas trouxe os fatos. E como ele mesmo disse, a verdade tem a estranha mania de aparecer, principalmente quando tentam escondê-la. Essa frase ficou marcada, porque ela traduz o que o povo sente. Há anos tentam esconder a verdade debaixo do tapete. Tentam mudar o foco, inventar crises, criar escândalos artificiais para abafar os escândalos reais. Mas quem traz a verdade desarma o jogo, e foi isso que aconteceu. Miriam, que começou a entrevista tentando enquadrar Tarcísio como um crítico irresponsável da Petrobras, terminou a conversa sem argumentos, sem reação, e com um vídeo do próprio passado batendo a porta. E esse episódio precisa ficar registrado, porque ele é simbólico. Ele representa o momento em que a narrativa fabricada se choca contra a rocha dos fatos, e o recado é claro: não adianta tentar vencer no grito. Não adianta tentar vencer na manipulação. Não adianta querer mudar a história conforme o clima político. Os fatos permanecem. O povo precisa continuar vigilante. Porque enquanto tentam empurrar uma nova versão dos acontecimentos, há quem ainda esteja disposto a trazer à tona o que tentaram esconder. Como Tarcísio mesmo concluiu: eu não estou aqui para agradar. Estou aqui para lembrar. Porque a verdade pode ser desconfortável, mas é ela que salva o Brasil da mentira permanente. Essa é a essência da resistência. Lembrar. Relembrar. Trazer à luz o que tentaram apagar. E jamais permitir que a história seja reescrita para servir a interesses momentâneos. Eles tentam mudar o passado, mas nós continuamos vigilantes. Eles tentam apagar os vídeos antigos, mas nós continuamos compartilhando. Eles tentam distorcer a memória popular, mas nós continuamos lembrando, porque no fim, a verdade sempre volta, e ela nunca pede licença para aparecer.